né? Jesus tinha uma relação muito especial com as mulheres, Uhum. muito especial. E eu gosto de caminhar com Jesus nesse caminho dele com as mulheres. Eu gosto muito de dois episódios que tem muito a ver comigo. O primeiro deles é a mulher hemorrágica. Aquela mulher, ela era pior que a Mara, né? Porque a Mara era miserável porque era negra, mãe solteira, mas aquela mulher, ela tinha uma doença que a afastava de todo mundo. A Bíblia não diz se ela tinha filhos ou marido, mas normalmente naquela sociedade tinha. Deveria ter, né? Né? Então, vamos imaginar que ela fosse casada, que ela tivesse filhos, que ela tivesse uma família, e por conta da doença dela e do que a lei determinava, ela estava isolada há 10 anos, sem poder abraçar o filho, sem poder beijar o filho, sem poder se relacionar com o marido, ou abraçar a mãe, ou abraçar o pai. Ela não podia. Então, quando ela se arrisca, né, e ela se arriscou ser apedrejada. Ela passa no meio daquela multidão e ela toca na auréola da veste de Jesus, né? E ali ela acontece o grande milagre. E eu fico pensando na gente e na maioria das mulheres, né, e boa parte delas que vivem tão à margem da sociedade, né? Estão à margem da igreja, inclusive. E só anseia por tocar na veste de Jesus, como eu toquei, como aquela mulher tocou. E a transformação acontece. E quem é que tem que facilitar isso? Quem que tem que abrir a multidão do preconceito, né, da marginalização? Quem que tem que abrir isso? Nós, que somos igreja. Para que essas pessoas tenham acesso às vestes de Jesus. Né? O outro episódio é da mulher samaritana. Gente, aquela mulher, Jesus diz assim: você tem 5 maridos, mas não é nenhum é seu. Né? Tá difícil o Tá negócio. Tá difícil, ó, difícil. você tem 5, mas nenhum é seu. E aquela mulher, ela vai ao poço numa hora que ninguém merece. É que vocês não são baianos, mas vai lá na minha cidade e tenta sair do lado de fora meio-dia. Eu te entendo. A E Tom vai sabe. com o poço, com um pote na cabeça, no sol de meio-dia, vai pegar água. E vai. Por quê? Porque ela não podia ir antes e nem depois. Porque antes eram as mulheres direitas, né? Uhum. E depois eram as ovelhas que iam beber água. Então ela só tinha aquele horário. E aí Lucas diz assim: Jesus precisava passar por aquele lugar. Jesus precisava, de fato, precisava por esse motivo, porque ele precisava achar aquela mulher. E aí, quando ele começa aquela conversa, ela estranha, ela fala assim: mas você é judeu, como que você fala comigo que eu sou samaritana? Não pode. Pô, para sua sorte, não tem ninguém aqui vendo, viu? E até isso Deus providencia, porque ele mandou os discípulos para a cidade comprar comida. Jesus ficou sozinho. E aí, naquela hora que Jesus disse assim: olha, eu tenho uma água que você não vai sentir sede nunca mais. Ela falou: eu quero essa água aí, porque daí eu não preciso botar o pote na cabeça e vir. E quando Jesus se apresenta para aquela mulher, o que que Lucas diz? Ela deixa o cântaro, ela deixa a coisa mais importante que ela tinha. E ela sai correndo para falar de Jesus para aqueles homens que com certeza já haviam se deitado com ela. Então, quando a gente fala de mulher na Bíblia, Jesus tem uma relação muito pessoal. Porque Jesus, como Deus, ele conhecia as dores das mulheres. Uhum. Maria Madalena. Então, assim, aquela mulher que
fala assim, olha, minha filha está doente. E aí Jesus solta aquela, né, as migalhas que caem, os cachorrinhos. Ela falou, mas eu quero ser o cachorrinho. Então ele tem uma relação muito pessoal e íntima com as mulheres. E elas demonstram, parece que, momentos de fé extremamente, sei lá, exemplares, vamos dizer assim, né? E o Albert falou isso domingo também sobre adoração, né? E como as mulheres adoraram a Jesus, né? E, talvez isso esteja relacionado do porquê ele se apresentou a elas, né? Quando Maria que quebra o perfume, né, nos pés de Jesus, e aí todo mundo fica olhando, aquele negócio, né, Um o cochicho, murmurinho, né? né, e aí, enfim, me ajuda aí, mas ele fala assim, mais ou menos, vocês não sabem o que significa isso que ela está fazendo, né, esse tipo de Ele diz adoração. assim, olha, os pobres, porque levanta um e fala assim, Senhor, foi Judas, né? Senhor, ela poderia pegar esse perfume, vender e daria É, para né, para atender muitos pobres. E Jesus diz assim, olha, os pobres vocês sempre vão ter. Isso é uma questão teológica, mas Jesus diz assim, os pobres vocês sempre vão ter entre vocês. E essa mulher, vocês vão lembrar dela para o resto da vida. Ela vai ser lembrada para sempre, né, pelo ato de fé que ela teve. Então, e esse texto, Marcelo, é interessante, né? Porque quando a mulher entra, ela entra na casa de um fariseu. é, Né? Jesus está lá, e aí as pessoas começam a apontar, e o próprio dono da casa começa a apontar a mulher. E aí Jesus diz assim: vês essa mulher? E esse ver de Jesus não é um ver de olhar, é um ver de sentir. Você está sentindo o que essa mulher está sentindo, né? Então olha direito para ela, né? Não olha com teu olhar de reprovação, de preconceito, mas olha para ela como de fato ela é e com a fé que ela tem dentro dela. Então essa relação, a mulher que foi pega em adultério. Sabe? Dizem os estudiosos que Jesus estava, quando Jesus abaixou para escrever na areia, né, no chão, ele estava escrevendo categorias de pecados, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E quando ele levanta o olhar, né, que reprova a atitude dos homens, né, ele se vira com doçura para aquela mulher. E a pergunta que Jesus faz denota isso. Ele diz assim: ninguém te machucou? onde estão os seus acusadores, né? Ninguém te machucou? Né? E assim, cadê o povo que te acusou? Então eu também não vou te acusar. Né? E aí Jesus não passa pano no pecado, porque em todos esses episódios que a gente contou, ele falou: vai, não peca mais. Né? Você tem uma chance aí, vai e muda a tua vida. E aí, concluindo, né, essa relação de Jesus com as mulheres também é a relação de Jesus conosco, com a gente que é mulher hoje. Porque essa minha história nada mais é do que Deus dando continuidade à história. Porque ele não parou lá com aquelas mulheres. Ele cuida da gente com a menina dos olhos dele. Né? E ele vai nos transformando em protagonistas da história, né? Para que outras venham depois de nós e continue esse legado. Pessoal, esse aqui foi um corte do canal de cortes do podcast da comunidade, o Vila Talk. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o like e compartilhar com seus amigos. Valeu!